Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Empower Connection. Hoje é a 28ª edição da nossa terceira temporada. Sou eu, Vera Galante, falando de Brasília, meu colega, sócio, amigo Rogério Schmidt, de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, ativem o sininho, mandem likes, porque hoje a conversa está boa, né? Promete, né, Vera? Hoje a conversa está boa, promete. Eu acho que a nossa conversa tem a ver com a conversa de todos os brasileiros, né? Assim, a gente saiu das eleições de domingo, que para nós não teve surpresa, vai ter segundo turno, né? Conforme nós falamos no nosso último programa, vai ter segundo turno. As duas campanhas se organizam para o segundo turno. Hoje começam as propagandas eleitorais, né? Pois é, Vera, de fato, a eleição do domingo passado, né, ficou ali um pouco dentro das nossas expectativas, né? Nós tínhamos falado que a diferença de votos, tanto no caso de haver segundo turno, como no caso de não haver segundo turno, seria muito pequena, e de fato foi, não é? O presidente Lula teve 48,4% dos votos válidos, ou seja, ficou faltando ali pouco mais de 1 ponto percentual e meio, né, para liquidar a fatura no primeiro turno. E o presidente Bolsonaro teve 43,2% dos votos válidos, até surpreendendo bastante, aí, porque veio acima do que as pesquisas sugeriam. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aí, né? Não. Fazer avaliação metodológica de pesquisa, né? Não adianta, porque, inclusive, agora a gente vai tratar de uma outra eleição, né? Sim. Que começa tudo de novo. Já aconteceu a eleição do Congresso, já sabemos qual é a composição para o ano que vem, de governadores para muitos dos estados. O seu estado tem segundo turno, o meu não, o Distrito Federal não é estado. Unidade da federação, vamos chamar assim. Porque aí unidade da federação, isso. Mas, Vera, só para... Não, só para fazer uma consideração aqui sobre o segundo turno, que vai ser no dia 30 de outubro, né? Isso. Essa eleição, ela também, uma outra coisa que veio dentro do esperado foi a fortíssima polarização, né, entre essas duas candidaturas, né, do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Tanto que os outros candidatos, todos somados, tiveram 8,4% apenas dos votos válidos, né? Agora, curiosamente, né, esses 8,4% dos eleitores aí agora serão avidamente disputados, né? Tanto por Bolsonaro como por Lula, né? Porque são eles que irão decidir a eleição, quer dizer, e será um segundo turno muito disputado, né, Vera? Os dois candidatos estão no páreo, não dá para descartar, não é, tanto a possibilidade de vitória do Lula, nem também tampouco de vitória do Bolsonaro, não é? Então, acho que, ao fim e ao cabo, quem conseguir se comunicar melhor com esse eleitor aí dos candidatos que não foram para o segundo turno, né, é que vai ganhar a fatura, você não acha? Acho. E eu gostaria de lembrar uma coisa. A gente fala sempre numa escala de 0 a 100, 48%, 36%, 2%, 8%, que está a diferença agora. 8 é um número pequenininho, mas isso significa milhões de eleitores. Então, é um número grande de pessoas que deverão ser convencidas de um lado ou do outro. Então, assim, o trabalho é grande. Só para colocar em perspectiva que 8 é pouquinho, né? Mas não é pouquinho, não, é muita gente, é muita gente. Então, eles já fizeram o freio de arrumação aí, vão a campo disputar corpo a corpo, eleitor a eleitor, cada voto, né? Inclusive em estados que não ganharam, vão intensificar a corrida, não é isso? Sim, e foi como eu disse, né? Quer dizer, apesar da tarefa do Lula parecer
aritmeticamente mais simples, né? Porque, afinal, ele precisa de menos votos. Supondo que ele mantenha, né, no segundo turno os votos do primeiro, ele precisa de menos votos do que o presidente Bolsonaro, né? Ele precisa de virar menos. Eu até fiz uma continha aqui de padaria, Vera. Diga. O Lula precisa virar 20% dos eleitores que votaram na Simone Tebet, no Ciro Gomes e nos outros candidatos para confirmar. Se ele virar 20% dos eleitores desses 8,4%, né, que votaram nos outros nomes, se o Lula conseguir 20% de apoio nesse conjunto eleitoral, ele venceria o segundo turno, supondo que não vai perder eleitores, né? O que já aconteceu, aliás, com o Geraldo Alckmin em 2006, Exato. Né? Que ele teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro, né? Então, o presidente Bolsonaro, por sua vez, precisaria virar os votos aí de 80% dos eleitores dos candidatos que ficaram de fora do segundo turno, né? Mas isso não quer dizer que Lula seja favorito absoluto, né? Me parece, hoje, já estou começando a sair algumas pesquisas aí, mas até tendo em vista o que aconteceu no primeiro turno, né? Acho que um pouco de prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém nesse momento. Né? Exatamente, exatamente. É interessante porque alguns estados já elegeram os seus governadores. Vamos voltar para Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais elegeu Zema com folga no primeiro turno. Zema já declarou voto a Bolsonaro. Só que, historicamente, quer dizer, isso aqui não é nenhuma previsão, é só história. Durante os governos, as presidências do PT, os governadores de Minas Gerais eram PSDB. Então, não eram do mesmo partido, inclusive eram da oposição. Então, o voto para governador não é necessariamente o mesmo voto para o presidente. Então, Lula pode ainda ter vantagem em Minas, como teve. Mas isso não quer dizer que vai ter. Ele está trabalhando e Bolsonaro também está trabalhando muito em Minas Gerais. Não, só para registrar, né, essa eleição está tão equilibrada que no primeiro turno o Lula foi mais votado em 14 unidades da federação e o Bolsonaro foi o mais votado em 13 unidades da federação, o que mostra como a disputa está equilibrada, né? Exato. Agora, de fato, Minas também vale lembrar é aquele estado onde quem ganha até hoje, pelo menos. Até hoje. Quem ganha em Minas ganha também a eleição, não é, para presidente, né? Nunca houve exceção. Acho que é Minas e Amazonas, se eu me lembro bem. Até uma vez eu escrevi um artigo sobre isso. Amazonas, né? é menos popular, vamos dizer assim, do que Minas, porque ele é menos populoso, mas é a mesma coisa, né? Assim, é um termômetro tão válido quanto o Minas. E acho que vale a pena falar também do fenômeno da abstenção eleitoral, né, Vera? Que veio dentro aí até cresceu um pouquinho em relação a 2018. Nós até falamos nisso no último programa. A gente vê aí pela maioria das avaliações que os eleitores do Lula se abstiveram mais do que os eleitores do Bolsonaro, né? Isso talvez seja um dos fatores aí que explique por que a votação do presidente foi subestimada, né, por quase todas as pesquisas, porque os eleitores de Bolsonaro foram votar em maior número do que os eleitores de Lula, né? E agora, no segundo turno, historicamente, tem uma tendência de que a abstenção sempre aumenta ali, em média, 1, 2, 3 pontos entre o primeiro e o segundo turno, porque em vários estados a eleição já acabou, né? Não vai ter nem segundo turno para governador, como você lembrou aí. Não é? Então, a minha pergunta é, será que o fato dos bolsonaristas terem ido votar em maior quantidade do que os lulistas, e sabendo que no segundo turno a abstenção aumenta, né?
quem que poderia ser beneficiado? Será que o presidente Bolsonaro pode até ser beneficiado por um aumento da abstenção, se os seus eleitores mantiverem essa taxa maior de comparecimento, né? Seria uma primeira percepção que a gente poderia ter. Mas eu me dei o trabalho de fazer uma outra conta de padaria. Conta. Eu comparei a taxa de abstenção no primeiro turno nos estados onde o Lula venceu com a abstenção nos estados em que o Bolsonaro venceu, né? E engraçado é que aí a gente percebe um fenômeno contraintuitivo. Nos estados onde o Lula venceu, a abstenção foi de 19,6%, na média. E nos estados onde o Bolsonaro venceu, a abstenção foi maior, foi de quase 21%, 20,9%. Não é? Então, isso talvez seja não sabemos se isso vai continuar acontecendo, né? Mas isso talvez possa também ser um motivo aí para avaliar que não necessariamente a abstenção no segundo turno favorecerá o candidato A ou o candidato B. Pois é, e agora nós vamos lembrar, mais uma vez, que a eleição é entre dois candidatos, né? Então, o meio de campo que tinha, né? O Ciro e Simone Tebet, que, aliás, Simone saiu com mais votos do que Ciro Gomes, eles não estão mais na competição. Quer dizer, o partido de Ciro Gomes declarou apoio a Bolsonaro. Ciro Gomes falou que vai com o partido, mas... Desculpa. Apoio a Lula. Né? Ex-presidente Lula. Ciro não falou quem que ele apoia, mas ele falou que ele vai com o partido, ele segue a linha do partido, não mencionou o nome do ex-presidente nenhuma vez. Então, é um apoio meio pro forma. Eleitores de Lula, eu disse, alguns vão... Aí é disputado por todos eles, porque alguns vão para Bolsonaro, sim. Isso já aconteceu um pouco, né, Vera, no final do primeiro turno, né? Sim. Aparentemente, houve no finalzinho ali um voto útil, não em favor do Lula, mas em favor do Bolsonaro, né? Para evitar a vitória do Lula no primeiro turno, né? Exato. Simone Tebet declarou apoio ao ex-presidente Lula depois de muita conversa, foi negociado esse apoio, não foi assim tão espontâneo. Ela continua criticando alguns pontos da campanha do ex-presidente Lula, mas o apoia. Isso não quer dizer, necessariamente, que todos os eleitores dela migrem para o ex-presidente Lula, mas ele tem apoios importantes de pessoas influentes, como a maior parte, ou todos os economistas do Plano Real, por exemplo, que votam com o ex-presidente Lula. E tantas outras personalidades, o ex-presidente Fernando Henrique, e outras pessoas influentes. Eles carregam votos? Resta saber, assim, vamos saber no dia 30. Os eleitores de Simone Tebet, o partido de Simone Tebet, liberou cada um para votar como quer. Alguns vão para Lula, outros para Bolsonaro. Alguns já estavam com Lula. Vamos lembrar que o MDB nunca foi 100% com Simone Tebet. Então, já estava dividido, vai continuar dividido. Todos os outros partidos, inclusive o União Brasil, quer dizer, todos não, quase todos os outros partidos liberou os seus diretórios para irem como quiser. Então, assim, a gente não sabe até agora qual é a posição. É por isso que essa segunda eleição é tão importante. São dois. Está polarizado, a gente não tem como prever quem vai aonde. Hoje, a ex-presidente Lula está na frente, mas pode não estar amanhã, e eles vão ter que trabalhar muito. O que para a democracia é muito bom. Sim. Agora, nós temos outra votação muito importante, que já aconteceu e não tem segundo turno, né, o Rogério, que foi para o Congresso. Essa daí já sabemos exatamente quem vai tomar posse em 2023. Isso, essa eleição foi renovada, né, toda a Câmara dos Deputados, né, e 1/3
do Senado. Eu gostaria de falar mais da eleição da Câmara, Vera, porque a eleição do Senado, ainda a gente não sabe ainda como vai ficar a composição final do Senado, porque ainda tem senadores que estão disputando a eleição para governador no segundo turno, e os senadores também podem mudar de partido impunemente depois da eleição, né? Então, se ganhar Lula, muitos podem ir para partidos da base do Lula, se ganhar Bolsonaro, muitos também podem fazer o movimento inverso, né? Então, eu queria falar mais da Câmara, que o resultado final já é conhecido, não é? E depois os deputados não podem mudar de partido, a não ser quando tiver a próxima janela partidária, que vai ser só daqui a 4 anos, né? Então, no caso da Câmara, dá para fazer já um diagnóstico mais preciso. Eu fiz aqui uma comparação, acho que vale chamar a atenção para o fato de que só 13 partidos atingiram a cláusula de barreira, né? Ou a cláusula de desempenho, como quiserem chamar. Então, vai ser o Congresso o menor número de partidos nos últimos 30 anos. Acho que isso é um fato importante, digno de nota, né? Vários partidos pequenos aí, alguns até que atingiram a cláusula de barreira, por exemplo, o PSDB hoje virou um partido pequeno, né? A gente pode observar aí nos próximos meses até uma fusão de partidos, ou formação de novas federações, para que isso é um processo muito interessante. A conta que eu fiz, Vera, foi a seguinte: os 3 partidos que apoiam o Bolsonaro fizeram 36% da Câmara, o que ficou um pouco abaixo da votação que o próprio Bolsonaro recebeu, né? E os partidos que apoiam o Lula, que era uma coalizão com maior número de siglas, fizeram 24% da Câmara. Ou seja, tanto o Bolsonaro como o Lula, se forem eleitos, eles terão que buscar aí apoio de partidos, talvez não dos partidos que apoiaram o candidato adversário, mas dos partidos que ou que não lançaram candidatos, ou que lançaram candidatos que não foram para o segundo turno, né? E eu fiz um exercício aqui que me parece interessante. Uma parte, a gente sabe que esse Congresso teve uma maioria de centro-direita, não é? O Centrão saiu muito fortalecido da eleição, né? Os partidos da coalizão do Lula ficaram aí mais ou menos do tamanho que já estavam, não é? Isso até explica uma certa tranquilidade aí do mercado financeiro, né? Porque teremos um Congresso conservador na próxima legislatura, isso é fato, não é? Então, vai ser muito interessante, aí depois, no dia seguinte da eleição, do segundo turno, né? Como que o eventual vencedor aí vai procurar montar uma nova coalizão, não para ter maioria na eleição, mas para ter maioria no Congresso. De qualquer forma, nós vamos ver negociação entre executivo e legislativo. O que é saudável. Essa tensão, ela é própria da democracia e ela é saudável, porque o presidente, o executivo, tem que ceder um pouco, o Congresso cede um pouco, a não ser que seja aquela coisa mais fisiológica de bate palma para quem fizer e pronto, acabou, vamos todos nessa onda. Caso o ex-presidente Lula seja eleito, ele vai ter muito mais dificuldade, mas ele é muito mais hábil de negociar na negociação do que o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa muito intempestiva, fala o que quer, ofende, e isso aí que eu não estou falando nem novidade nenhuma, ele acabou de pedir desculpa pelas ofensas que ele fez, né? Ele é assim, isso aí é próprio da natureza dele. Então, nós vamos ter que ver um executivo muito mais disposto a fazer concessões para o Congresso, se for o ex-presidente Lula eleito presidente, do que um presidente Bolsonaro, se for eleito, ele vai ter que fazer menos concessão, vai ter que fazer menos negociação, porque ele já tem um Congresso favorável. E vamos lembrar que alguns deputados eleitos, senadores também, gostam muito de poder, então eles mudam para quem tem poder com
mais facilidade. Então, alguns migrariam já de início para o apoio do presidente eleito, de quem quer que seja, vamos deixar por isso. Então, vamos ver qual vai ser essa dinâmica, eu acho que vai ser interessante observar. Né? Uma batalha legislativa que eu já antecipo, Vera, para o começo do ano que vem, vai ser a renovação na presidência da Câmara e do Senado, né? Que, como a gente sabe, vai depender muito de quem foi eleito presidente da República, né? Eu imagino que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, o Arthur Lira continuará no comando da Câmara, mas o governo vai fazer um esforço aí para colocar outro presidente no comando do Senado, no lugar do Rodrigo Pacheco. Né? Mas, sem dúvidas. Se o Lula, por outro lado, for vitorioso, eu acho que o Rodrigo Pacheco fica mais tranquilo de que ele continua na presidência do Senado, mas vai ter uma briga boa aí para a presidência da Câmara. Né? Vamos ver se o Lula tentaria fazer uma composição com o Arthur Lira ou se iria apostar na eleição aí de um nome diferente, né, para comandar Isso, Câmara, né? Isso. Então, seja como for, de tédio a gente não vai morrer, né, Vera? Mas nunca, nesse país, de jeito nenhum. Isso é a beleza de observar a política, a gente não tem tédio. É isso aí. Pois é. Então, encaminhamos para o final. Temos destaque? Hoje está começando a propaganda eleitoral do segundo turno, né? Agora é metade do tempo para cada um. Estamos ainda na indefinição dos debates, né? De quantos haverá e quais as datas que haverá, se todos se Lula e Bolsonaro vão participar. Mas eu tenho expectativa de, talvez na semana que vem, esse é o meu destaque, já possa ter aí um primeiro debate entre Lula e Bolsonaro. Olha, o meu destaque fica por aí também, de ver como é que o tom que as campanhas vão adotar, a propaganda eleitoral, se é que vai haver embate. Também não acho que passe de 2, no máximo 3 debates. Eles não vão querer perder tempo para se prepararem para um debate, quando eles podiam estar fazendo um corpo a corpo ali para ganhar eleitores. Né? Então, resta saber o que vai acontecer. Então, meu destaque é continuar observando o que vem pela frente. E ainda teremos mais 3 Empower Connection antes do segundo turno. Então, exatamente. Tem bastante tema para a gente desenrolar aí, né, Vera? Tem muita coisa ainda. Então, com isso, vamos ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Até semana que vem. Se inscrevam no canal, mandem likes, compartilhem, ativem o sininho. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.